Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Bem, hoje nós iremos falar sobre qual é a sua finalidade de vida. Tem muitas pessoas que vivem a Deus dará. É isso mesmo, ela vive a Deus dará. Existe muitas pessoas que não têm um foco, não têm um alvo, não têm a sua finalidade de vida. E essas pessoas, que são a maioria, são pessoas que às vezes estão refugiadas em igreja. É isso mesmo, você que está ouvindo a palavra refugiados. Por que eu estou falando refugiado? São justamente aquelas pessoas que cometeram problemas, cometeram erros, cometeram tanta coisa na vida que elas migram para as igrejas em busca de uma saída, ou seja, de uma desculpa. Veja bem, todos nós estamos sujeitos a erros e falhas, mas o maior problema são aquelas pessoas que se refugiam em certos lugares temporariamente. É isso mesmo. As pessoas se refugiam temporariamente e quando elas se cansam daquele ambiente religioso, elas mostram as unhas. Você já viu isso em várias situações, em vários momentos da sua vida, ou talvez você seja uma pessoa assim, que às vezes ficou temporariamente numa igreja, e aí você cansou, e aí você saiu e fez tudo de errado novamente. Começou a fazer tudo de errado novamente. E são aquelas pessoas que estão e não estão, né? São pessoas instáveis, que vai para a igreja, como eu disse, repito, se refugiando dos seus problemas, se escondendo dos seus maus, dos males que elas fizeram aqui fora. E aí elas se refugiam na igreja em busca de esconder os seus problemas. Quando essas pessoas migram para essas igrejas, lá ela encontra um pastor ou um líder que fazem com que elas venham estar presentes nessas igrejas todos os domingos, todos os dias na semana, alguns dias na semana. Ou seja, um pastor, um líder que não corrige, que não disciplina. Então ela está no local e num campo aonde realmente ela vai satisfazer os seus desejos. E é por isso que existem igrejas, essas igrejas, que elas não estão nem aí para você, elas prometem coisas dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus é Deus de maravilhas. Veja, o Eterno é Deus de maravilha, realmente. Que Deus vai conceder a vitória. Vejam só, essas pessoas que são a maioria que migram para as igrejas são pessoas problemáticas, são pessoas que precisam se consertar para obter um resultado em suas vidas transformadoras. Só que essas pessoas não querem, e é por isso que as igrejas vivem lotadas. Veja, nós temos aquela reunião no Templo de Salomão, lá no Brás, né? Que eles dizem que é o Templo de Salomão. E assim você vê nas reuniões de prosperidade, existem milhares de pessoas que estão lá. Vejam,
eu nunca vi em toda a minha vida, na época da Brit Hadashah, no Novo Testamento, os discípulos fazendo reuniões de prosperidade. Isso não existe, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Então, as pessoas estão lá por quê? É só você olhar o óbvio. Elas estão lá por quê? Porque elas estão motivadas por interesse. Porque alguém lhe falou que se elas fizessem tal coisa, o Eterno ia abençoá-las. Veja, o Eterno não é um gênio da lâmpada. O Eterno não é um mordomo. O Eterno não é um garçom para servir a seres inferiores como nós, a seres pequenos como nós. O Eterno não está aqui para nos servir. Nós é que temos que servi-lo. Nós é que temos que obedecê-lo. Nós é que temos que ouvi-lo e praticar a sua palavra. Consequentemente, se o Eterno quiser, nós iremos receber a bênção. Mas se o Eterno não quiser, nós não vamos receber a bênção. Então, a finalidade de vida é qual? Sua finalidade de vida é qual? Né? Existem pessoas também que elas estão nessas igrejas dessa maneira. Por isso que as igrejas ainda estão cheias. Porque existem muitas pessoas problemáticas que não querem mudar e que querem só apenas satisfazer os desejos dos seus interesses. Elas não estão ali para mudar, para ter uma vida com o Eterno, para há suas exceções. Há suas exceções. Não estou dizendo que são todos, mas existem pessoas sérias em igrejas, como sempre enfatizei, pessoas que realmente ajudam o próximo. E é aquilo que eu te falei, que eu estou te falando. Essas pessoas estão migrando para as igrejas. Você pode ver o que você ouve na sua casa quando existe uma ovelha negra. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso ou você já tem testemunhado alguém falar sobre isso, que é vai para a igreja, né? Mas as pessoas já falam logo, vai para a igreja. Por quê? Porque a igreja é um refúgio de pessoas que querem se esconder do que elas são. Isso é fato. E quando elas encontram a igreja que satisfaz os desejos delas, elas ficam. Aí elas dão paz do Senhor, aí elas dão glória a Deus, andam com a Bíblia debaixo do braço. Aí aquela pessoa que era amiga dela, desde pequenininho, que acompanhou a vida dela, vê ela passando com a Bíblia e fala: Ué, você é crente agora? Aí ele fala: É, em nome de Jesus, e aqueles que não forem vão ser condenados. Eu cansei de ouvir isso, né? Por quê? E aí, quando dá um ano, no máximo um ano, 2 anos, a pessoa sai e vai beber, vai fumar, se prostituir. Por quê? Porque ela cansou. Na realidade, ela estava apenas se refugiando numa igreja. E isso, pessoal, não estou falando blá blá blá. Isso é verídico. Isso é o fato. Então, infelizmente, é isso que acontece. E por as pessoas não terem a finalidade de vida, um alvo, um foco, que tem que lhes trazer a responsabilidade de mudança, elas se escondem. E isso acontece também em pessoas que viveram a vida inteira na igreja, depois elas descobrem o judaísmo A, B, C, D, F, G, H e J e vai embora. Aí elas migram para o judaísmo. E aí, como elas não mudaram na igreja, né, as suas vidas lá na igreja era falar mal dos outros, era, era briga, discórdia, desavença em casa, na família. Mas ela estava lá na igreja. Aí ela
descobriu por meio da internet o judaísmo, já acha que é a dona da razão, o dono da razão, ela migra para o judaísmo, né? E aí ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa que era lá no cristianismo. Aí vem um Rosh, um Rave, né? Um rabino, né? Constituído por si próprio. E chega lá e coloca nela um kippah. E coloca nela um véu. Dá para ela um talit, né? E dá um livro de rezas. Eu falo, olha, aqui é o Shabat, agora você vai ter que, né? E aí essa pessoa, em vez dela mudar, em vez dela priorizar uma mudança interior, né? Ela não se conhece. Tem pessoas que não se conhecem. Tem pessoas que não têm finalidade de vida. Infelizmente, essas pessoas, a vida vai massacrá-las. Se realmente o Eterno as escolheu, existe pessoas assim, tá? E que o Eterno escolheu, tá, gente? Que o Eterno escolheu essas pessoas. Às vezes o tempo, a vida vai castigá-las para que elas acordem. Essa, às vezes, é um propósito eterno. Mas nós, como nós não sabemos, então temos que nos esforçar para o eterno, para que o eterno tenha misericórdia de nossas vidas e nos conceda shalom. E acabou. Mas essas pessoas que migram para o judaísmo, que viveram a vida inteira no cristianismo, elas migram e elas são as mesmas pessoas, sem finalidade de vida, sem compromisso, tá? E ela encontra um cenário que mudou o rito, que mudou as vestes, mas a filosofia do local é igual o que era lá na igreja. Como? O líder não lhes fala que elas têm que mudar. O líder que está lá não fala que essas pessoas precisam se voltar para o eterno, precisam encontrar o verdadeiro arrependimento, precisam parar de serem caluniadoras, precisam parar de ser fofoqueiras, precisam parar de ser orgulhosas, prepotentes, vaidosas, arrogantes, né? Lá não se fala. Se fala de outros aparatos. Fala-se do judaísmo, fala-se das tradições, fala-se das fábulas, fala-se dos ritos, mas o mais importante, que é a mudança interior, eles não falam. Sabe por quê? Porque senão vai expulsar os ouvintes que estarão ali, vai expulsar as pessoas, e pessoas geram lucros. Pessoas, para mostrar que fazem alguma coisa, elas ofertam, elas dizimam, elas fazem coisas que, olha, eu fico surpreendido com essas pessoas. Mas como elas não têm finalidade de vida, elas ficam nesses lugares. Elas ficam, prestigiam, né? Ficam se escondendo até que a hora quando a casa cai. Até a hora em que a casa vai cair dela. Então, o que eu quero dizer com você que está me ouvindo, tenha uma finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Ajudar os outros? Para o Hashem, ajude as pessoas. Sua finalidade de vida é conhecer quem é você? Quando eu falo conhecer quem é você andar sobre aviso, é você vigiar, é você se conhecer. Como? Você está andando e de repente vem uma situação para que você aplique a justiça aos seus próprios olhos. E você olha para dentro de você e diz: poxa, quem sou eu
para aplicar a justiça se eu sou assim? Eu já dei vários exemplos de pessoas que querem julgar as pessoas, né? Querem julgar as pessoas, querem condenar as pessoas, mas a sua ficha é suja. A sua ficha, aquele juiz, esse juiz que quer condenar essas pessoas, ela é suja. Então, o que eu quero dizer é que a mudança interior começa por aí. Há uma situação para que você calunie alguém. Você diz, não, eu tenho que parar com isso. Você já está se conhecendo. Você já está no processo de techuvá extraordinário. Só que esse processo de techuvá, ele vai transparecer para fora. Você tem a oportunidade de ludibriar, de roubar alguém, de extrair algo de alguém, né? De passar alguém para passar a perna em alguém. E você diz que não, e você repreende aquilo que você era, e agora você não faz mais por amor ao eterno, você está começando a mudar. Só que essa mudança vai passar para fora, vai ser vista pelos homens. E aí os homens vão ver, as pessoas vão ver que você está mudando e que elas não têm capacidade de mudar, e elas vão começar a ter inveja de você. Elas vão começar a ter inveja de você, porque você não é igual a ela. E aí vai vir o quê? A exclusão. Você vai ter poucos amigos, né? Aquelas pessoas vão dizer: ah, fulano é muito certinho, fulano só quer ser certo. As pessoas vão começar a menosprezar essas justiça que você mesmo está cultivando dentro de você por causa da sua mudança. Aí você vai entrar em um processo de que ou você continua ou você para. Você prefere agradar homens ou agradar o eterno? Em toda a minha vida, em toda a minha vida, em toda a história das escrituras, eu não vejo aqueles homens que realmente cultivavam a justiça do eterno, os homens que obedeciam o eterno, homens que reverenciavam o eterno, não ser rejeitados por muitos. E quando eu vejo um homem que se diz ele é obediente ao eterno, pratica isso e aquilo, e as pessoas estão ao seu redor, olha, eu fico meio estranho, porque os homens de antigamente, principalmente os Talmudim de Yeshua, os discípulos, os Neviim, os profetas, os sacerdotes, as pessoas que realmente prestavam serviço ao Eterno, elas são rejeitadas, elas são excluídas. Ela não é amiga de todo mundo. Mas infelizmente nós estamos vendo um mundaréu de pessoas se precipitando a desfiladeiro abaixo, né? Se lançando no Guerrinom. Mas infelizmente é o que nós estamos contemplando nesses últimos dias. E qual é a sua finalidade de vida? A minha finalidade de vida é mudança. A minha finalidade de vida é mudança. Então cultive isso. Aprenda. Não é fácil. Não é fácil. Então, e são raras as comunidades do judaísmo que realmente querem que você mude. É muito raro, é como ouro, é como joias preciosas.
E essas comunidades que priorizam a mudança interior são poucas. Tem poucas pessoas. Por quê? Porque que adianta você ter 50, 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas ali naquela comunidade, só que todos, a maioria, 99% daquelas pessoas não querem mudança interior. São pessoas problemáticas, pessoas que só andam em confusão, pessoas que geram problemas, pessoas que vão gerando problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. Veja que existem pessoas que só têm problemas na vida. Ela não tem uma solução. São pessoas de estima baixa, pessoas que não têm foco, que não têm alvo, que não são estruturadas, pessoas que estão vivendo uma vida instável, pessoas que jamais chegarão ao arrependimento. Uma das coisas que a gente tem que acreditar e crer e confiar, isso eu afirmo com todas as palavras, de que o Eterno é um e de que sua palavra não passa. Tudo que as Escrituras se referiu em questão à minha pessoa, a palavra do Eterno não vai alisar a nossa vida. A palavra do Eterno, nós não vamos passar imune, nós não vamos passar impune. Então, se eu não buscar uma mudança verdadeira e ter uma finalidade de vida no reino do Eterno, eu não sou ninguém. Eu já não sou ninguém. Se eu não tiver a finalidade de vida com o Eterno, aí é que eu não sou ninguém mesmo. Eu estaria ocupando a terra inutilmente. Então, o que eu quero dizer é que o mundo, o materialismo, as fascinações das riquezas, a tecnologia, a ciência, né? Eu lembro muito bem quando Hasatan mostrou o mundo, o futuro para Yeshua, as riquezas, tudo aquele mundo deslumbrante. E uma das coisas que eu peguei e que vivo na minha vida é: tudo isso te darei se prostrares, me adorares, porque a mim foi dado. Então a riqueza, os fascínios do mundo, né, o materialismo, né, as pessoas que gostam de viver ostentando objetos, ostentando orgulhosas. São pessoas que infelizmente estão assim. Pessoas com câncer. Tem pessoas que têm câncer que é natural e tem pessoas que têm câncer espiritual, sendo corroídas pelo mal. A maioria. Mas se você perseverar, se você lutar contra os desejos enfreados e a qual vocês têm que frear, os desejos da velha natureza, o Yetzer-Hará, a serpente venenosa que está dentro de você, se você lutar contra isso, equilibrando o seu Yetzer-Hará, né? Criando forças para que numa oportunidade de realizarem o mal, você realiza o bem. Você é um inverso. Quando vem o mal, você quer o bem. Quando o mal se manifesta, você freia e pratica o bem. Mas nem todos, meu amigo e minha irmã, meu irmão que está me ouvindo neste momento, querem frear a velha natureza porque eles causam dor.
lhes causa dor, e essa dor às vezes tem consequências. Às vezes você vai perder um trabalho por causa dessa dor. Às vezes você vai perder dinheiro por causa dessa dor. Às vezes você vai perder pessoas fluentes por causa dessa dor. Mas ninguém quer pagar o preço. Poucos querem pagar o preço. Poucos querem pegar o seu madeiro e seguir rumo ao alvo que é Yeshua. Se a sua finalidade de vida é o eterno, então negue-se a si mesmo. Mas se não é o eterno, continue do jeito que está. Que o eterno abençoe a todos, um ótimo Shabat, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.